Se você é trader ou até mesmo investidor e começou a se interessar pelo mercado de opções, conhecer uma plataforma que te dê suporte para você operar da melhor forma possível, de forma rápida e que facilite a leitura do mercado é fundamental para que você possa, pelo menos, operar de forma profissional. O Profit Chart é uma das principais plataformas de trading disponível no Brasil, ouso dizer até que é a principal, e ele tem um módulo de opções exclusivo. Então, nesse vídeo eu vou te explicar como operar opções no Profit Chart. Eu vou mostrar no detalhe cada aba desse módulo de opções e te explicar o que ele significa, né? Como você pode usar para fazer uma leitura das opções e, principalmente, vou te explicar como usar a conta demo do Profit Chart para operar suas opções de forma segura, principalmente se você está começando e não tem muita familiaridade com a plataforma. E mais, como bônus, eu vou te mostrar também como operar as opções no gráfico. Meu nome é Ângelo Milok, eu sou jornalista, trader e analista de investimentos CNPI, e esse vídeo vai ser um geralzão sobre o módulo de opções do Profit Chart para você sair daqui sabendo como operar opções no Profit Chart, na conta demo e com segurança. Então, fica comigo até o final que o conteúdo tá muito bom. Se você está nesse vídeo, eu acredito que você tem o mínimo interesse pelo mercado de opções, e se você está interessado em saber como operar esse mercado no Profit Chart, eu acredito que você já tem um nível de médio para quase avançado. Porém, se você caiu aqui pelo acaso e ainda não é muito familiarizado com o Profit Chart, eu vou deixar aqui na descrição e no card aqui em cima, na tela final também desse vídeo, um conteúdo bem básico. Então, o que são opções? Como operar opções? Um conteúdo bem basicão para você aprender de vez, né, os conceitos e a técnica, né, a mecânica desse mercado. Então, se você tem nível básico, eu até recomendo que você pare aqui, pause esse, vai lá, assiste esse vídeo que é de introdução, que é muito amplo, né, e assim, mostra toda a complexidade desse mercado, e aí depois você volta para a gente falar de Profit Chart especificamente. Mas se você já está no nível aqui de plataforma, vem comigo que já está na tela aberto aqui do lado, tá bom? Esse é um layout que eu uso geralmente para operar índice, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Hoje eu quero falar sobre o módulo de opções do Profit Chart. A tela está maximizada, então eu vou diminuir ela aqui um pouquinho. Aqui em cima na barra de ferramentas, ele tem o menu opções e estratégias de opções. Então eu vou abrir aqui a estratégia de opções, vou maximizar e de novo vou voltar para a tela cheia aqui para facilitar a visão, tá bom? E aí eventualmente eu maximizo também para facilitar, beleza? Pessoal, o Profit Chart, como eu falei, ele tem um módulo que é exclusivo para você operar opções, que é esse aqui. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, ele tem as abas, então grade, gráfico, gráfico de volatilidade, acompanhamento e screening. Vamos começar pela grade. Aqui é onde você de fato define quais opções você quer ver. Então, a gente pode ver aqui no canto superior que o ativo objeto é a Petrobras. E aí, de novo, se você não sabe o que é um ativo objeto, volta lá no vídeo que eu mencionei. Ele tem aqui um preset, né, como trava de alta com compra, com opções de compra. Trava de alta com opções de compra. Ele deixa já aqui meio presetado. E aí do lado ele tem criar, daqui a pouco eu mostro, e strikes, 40 strikes. O que isso quer dizer? Aqui embaixo ele tem uma lista de todas as opções. Então no mercado brasileiro a gente tem opções com vencimentos semanais e opções com vencimento mensal. E aí é só um único contrato. Então eu estou gravando hoje a 18 de junho, eu tenho a mensal aqui, ó, é a primeira com vencimento em 19, né? Então aqui 2 dias úteis até o vencimento. Então a opção ela vence na terceira sexta-feira do mês, aí amanhã, dia 19,
tem o vencimento desse contrato de junho, tá bom? Então, quando eu coloco ali strike 40, são todos esses strikes que estão aparecendo aqui na tela. Olha só, essa linha azul, ela é a linha do dinheiro, né? Então, a Petrobras hoje, aqui em cima eu consigo ver, ó, o último preço de Petrobras foi R$ 37,90 e ele tá me dando aqui a opção da linha do dinheiro, a 37,86 e a 38,11. Ele sempre vai pegar ali os dois strikes mais próximos, né, para cima e para baixo, tá bom? Já explicando essa tela, no lado esquerdo eu tenho as calls, que são as opções de compra, e no lado direito eu tenho as puts, que são as opções de venda. Então, eu tô achando que 40 strike é muito, eu posso vir aqui, por exemplo, e pedir apenas 4 strike de cada vencimento. Então, para cada vencimento, né, se eu abrir aqui a mensal, ó, no lado esquerdo, vou abrir a mensal de julho, que aí tem 22 dias, né, até o vencimento. A de junho só tem 2 dias, como eu mostrei, ele vai me dar 4 strikes de cada, tá bom? Eu quero explicar dar uma dica aqui bem útil, que talvez as pessoas se confundem. Vou ampliar para 10 strikes. E aí consigo ver na tela todos os 10 strikes que estão no dinheiro, in the money, e os que estão fora do dinheiro, out the money. Se você ver essa coluninha do meio, ela parece que é a coluna do strike, ela parece contraintuitiva, né? Porque eu começo com 35 e 36 e vou descendo conforme o preço sobe. Eu gosto de deixar o contrário, tá? Então eu clico aqui em strike e agora ele mostra ele vai carregar a grade com a ordem correta. Então os de cima, eles são os mais caros. Para mim, parece que é mais intuitivo isso. Eu não sei porque o Profit Chart mostra ele daquela forma, tá? Mas então aqui eu tenho o strike do dinheiro aqui, né? 38,11 e aí as de cima são as mais caras. Ela né, mais fácil de enxergar, né? Então, 38,36, 38,61, 39,11 até a 40,36 lá, dentro dos 10 strikes que eu pedi para ele exibir, tá? Vou diminuir para 8, tá bom? Então, essa é a área da grade mesmo, onde você define qual opção você quer operar. Um outro detalhe que eu acho muito relevante nessa aba é que você pode mudar o layout. Igual aqui ele está com o layout de contratos abertos e o delta. Então, ele vai me dar aqui, né? Vou pegar o lado das puts aqui. Ele tem o bid e o ask, que é o comprador e o vendedor. Aí ele tem o delta e ele tem a quantidade de contratos abertos. O delta é uma grega, né? Inclusive, se você não sabe o que são as gregas e esses termos, esses jargões do mercado de opções, eu vou deixar aqui também no card e na descrição do episódio uma playlist com 5 aulas do meu curso completo, né, do básico ao avançado, de opções de ações. Eu gravei um curso de opções em parceria com a Sacre, que é um escritório de investimentos contratado pelo BTG Pactual, onde eu trabalho e sou sócio, e a gente tem esse curso completo. São mais de 40 aulas, eu acredito, tá? Tem muito conteúdo. Porém, aqui no YouTube, aberto, de graça, não precisa comprar nada, tem 5 aulas fundamentais para você entender todos esses jargões que eu estou falando aqui, tá bom? Então, de novo, vou deixar o link no card e na descrição para você assistir, caso alguma coisa pareça muito confuso para você, tá bom? E aí o curso está disponível também, você está vendo aqui no frame, nesse vídeo especificamente com 50% de desconto. Voltando aqui para o layout, eu posso mudar, por exemplo, para ele me mostrar o volume e os contratos abertos, ou a volatilidade implícita e o delta, ou a posição, o intrínseco e o extrínsecos, né, que são as duas vols que a opção carrega, né, a intrínseca e a extrínseca. Ou todas as gregas, né, eu vou pedir para ele mostrar todas as gregas. Então ele vai me mostrar o bid e o ask, aí o vega, o rho, o theta, o gama e o delta, né? Por ordem até de... Ah, tá. Aqui no lado da call é que ele inverteu, mas aqui do lado... Eu ia falar por ordem de importância, digamos assim.
todas as gregas são importantes, mas eu iria aqui, né, ó, no lado esquerdo, pelo delta, o gama, aí sim, o θ, o ρ e o vega, tá bom? Ou posso deixar, por exemplo, volume, né? Eu quero operar as opções com maior volume, né? Então eu posso filtrar aqui, ele vai me dar o bid-ask, os contratos abertos e o volume, né? Inclusive, você consegue ter uma boa ideia de quais são as opções mais negociadas, né? O volume é muito importante na hora que você define qual opção você vai operar, ainda mais considerando que são vários contratos, né? Como a gente já viu ali. Bom, se até aqui você já gostou, eu quero te pedir humildemente para você boletar o joinha no vídeo, é de graça, e você me ajuda muito ao YouTube entender que o conteúdo é bom e assim ele vai entregar para outras pessoas e, consequentemente, o canal vai crescer, tá bom? O canal é novo, comecei recentemente, tá num pace legal, tô bem dedicado, criando conteúdos que são relevantes e que são aprofundados, então eu acho que pedir um joinha é plausível, né? Plausível. Se você puder, boleta aí o joinha. E se for novo por aqui, seja bem-vindo, tá? Se inscreva e eu vou ficar muito feliz se você chegar e ficar. Bom, vamos para as outras abas. Aqui na sequência eu tenho uma aba de gráfico e veja que ela não tem nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma operação montada. Essa aba de gráfico, ela vai me dar alguma informação a respeito de, por exemplo, break-even e a partir de que momento, né, de que preço que a sua operação vai começar a dar lucro, quando que ela vai dar prejuízo, e ela é bem legal, tá? Vou voltar aqui na aba grade e vou clicar naquele botão que eu falei de criar, tá? Então ele está aqui com a estratégia trava de alta, com opção de compra, então vou pedir para ele criar. Veja que a partir do momento que eu cliquei em criar, ainda na aba de grade, ele subiu esse painel aqui, ó, que é onde eu consigo definir quais são as opções que eu estou operando. Então aqui, como é uma trava de alta com opção de compra, ele está atuando aqui na janelinha da direita, né? Eu acredito que eu consigo até subir aqui os strikes, né? Ó. Então eu vou comprar a 38 e vou vender a 38,11 e vou vender a 38,61. Ou seja, eu estou fazendo uma trava de alta com um spread ali de 50 centavos, né? E aí, de novo, na playlist aqui que eu deixei no card das aulas do curso, tem uma aula onde eu explico o que é uma trava de alta e trava de baixa com opções, tá bom? E aqui no painel, que eu posso fechar ele clicando na flechinha para baixo, né? Ou, se caso ele sumir, eu clico na flechinha para cima e ele aparece, ele está me trazendo exatamente as informações da operação, tá? Então eu estou comprando uma opção por 24 centavos, né? Tá aqui, ó, a linha do compra, e estou vendendo uma a 9. Então o meu preço nessa operação, se eu estou comprando a 24, mas vendendo a 9, é uma trava, ele está saindo 15 centavos, né? Tá aqui, ó, no lado inferior direito, né? Menos 15 por opção. Como o lote ele é de 100, ele está me dizendo aqui que eu vou ter um débito de 15 reais. Da mesma forma que em cima nessa linha, eu tenho o meu potencial de perda máxima. Por que eu posso perder 15 reais? Porque eu estou comprando a trava. Caso o preço não chegue ali no meu limite, né, no 38,61, que é onde teoricamente eu teria, né, o lucro máximo da operação, eu vou acabar perdendo dinheiro. Então, ela é uma operação de ganho máximo de R$35, ou 35 centavos por opção. Por quê? Porque o spread é 50 centavos. Eu vou ganhar 50 centavos. Mas como eu gastei 15 montando, o lucro seria 35, né? Então é isso que ele está me dizendo aqui. E até algumas informações importantes aqui, né? Por exemplo, o break-even dessa operação. Se o preço chegar a 38,26, eu começo a ter lucro. Agora ele está 37,90, como eu estou vendo ali em cima. A probabilidade de profit, né? Aqui, ó, POP, né? Probability of profit, né? Probabilidade de lucro. É de 33%. Então, eu estou montando uma operação em que a minha probabilidade de lucro, segundo os cálculos aqui da plataforma, é 33%.
Quando eu venho aqui na aba gráfico, agora ele já me mostra essa operação de forma mais visível, tá vendo? Essa linha, vou até minimizar aqui o painel, a linha amarela é onde o preço está no momento, né? Lembra que ele está a 37,92. Lembra que eu comprei a 38,11? Então eu entro na trava aqui, ó, no 38,11, né? E o break-even é conforme ele mostrou aqui no preço. Deixa eu ver qual que tá o preço que eu não consigo ver na grade. Break-even 38,26, ou seja, se o preço avançou, o preço aqui, pessoal, ela é essa régua horizontal aqui embaixo, tá? Não é do lado. Então, se o preço andar até 38 e 26, né, conforme tá ali, ó, 38 e 26, a operação começa a ter lucro. E aí, conforme eu vou andando, né, avançando aqui, ó, para frente o preço, eu consigo ver o lucro que eu teria hoje e no vencimento, tá? Caso o preço estabilize aqui onde está o mouse. E aí, a partir de 38,64, não importa o que aconteça, né? O meu lucro ele estabiliza lá no 36, né? Ó, porque eu tô vendido também, né? Eu comprei a menor, mas eu vendi eu comprei a maior, mas eu vendi a menor. Então o papel pode voar, né? O papel pode chegar a R$ 50. O meu lucro ele vai ser sempre o 35, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Aba de gráfico de volatilidade. Esse gráfico ele traz um registro histórico da volatilidade do papel. Eu vou clicar em limpar aqui no painel, tá? Então estou desmontando a operação, eu não executei. Vou fechar ele. E ele me traz a volatilidade da call, a linha azul, né, conforme está aqui embaixo, e da put, da linha verde, conforme está aqui também. É a volatilidade que o papel teve em determinada região de preço, né? Então aqui no lado esquerdo a gente tem um eixo, né, vertical, onde está marcado aqui a volta do papel, e na horizontal a vol que ele atingiu conforme o preço, tá bom? Ou atingiria, né? Teoricamente atingiria conforme o preço. De qual strike? Ele está mostrando aqui em cima, ó, do strike com vencimento no dia 19. Mas eu posso fechar eles e ir lá na do dia 17 de julho e olhar ela, né? Então, como que está a volatilidade do papel hoje, né? Tá aqui, ó, marcado nesse pontinho do gráfico, tá bom? Onde eu tenho a linha amarela, que é a linha atual do preço, ante a linha a rosa para call, a pink, né, para call, e a amarela para put. A gente consegue ver que a put ela tem menos vol, né? Ela tem menos, opera-se menos put, né? Então ela tem menos vol, tá bom? E aí aqui na aba nessa coluninha aqui da esquerda, eu tenho aqui até marcado como VI, tá? Não sei se é visível, que é de volatilidade implícita, tá bom? E hoje, atualmente aqui na tabelinha do lado direito, eu consigo ver que esse contrato, com vencimento em 17 de julho, hoje ele tem uma volatilidade implícita de 27,35%. E a volatilidade implícita é bom você acompanhar, porque é uma das variáveis que compõem o preço da opção, né? Bem como a volatilidade explícita, a taxa de juros, o prazo, né, que tem aí, os dias que faltam, né, para o vencimento. Então, tudo isso são variáveis que compõem o preço da opção, tá? Na aba acompanhamento, você consegue identificar operações que estão em aberto, né? Aqui é uma conta demo, né? Como eu te expliquei, daqui a pouco eu vou te explicar como usar ela. Como eu não tenho nenhuma operação em aberto, ele não aparece aqui. Mas imagine que eu vou lá no gráfico e vejo aqui, eu acho que Petrobras vai subir e eu vou comprar essa call aqui, que vai vencer amanhã, né? O vencimento tem um dia, né? Então eu acredito que dentro de 2 dias o papel vai chegar a 38,86. Eu vou comprar essa call aqui, ó. Então cliquei no botão, tem alguém em B, o ESC ali, né? Eu cliquei para comprar, tá vendo o C aqui. Deixa eu abrir o painel, ele já apareceu aqui. Vou comprar 100 unidades, tá? Na conta demo, confiro certinho aqui, né? Estou na conta certa.
probabilidade de lucro pop aqui bem baixa, né, 10%, mas vou arriscar e para isso eu vou gastar R$7. Vou enviar a ordem, ele pediu a senha aqui da plataforma e ordem criada, ordem executada no simulador. A partir de agora, quando eu venho em acompanhamento, a operação está aberta aqui, tá vendo? Eu já consigo ter o resultado dela. Então é uma aba bem importante, embaixo tem a lista de ordens, né, ó, fechei aqui. Quando você opera muitas ordens, né, por exemplo, day trade, opera muita ordem, muita call, muita put, enfim, você consegue gerenciar suas ordens por aqui também, tá bom? Então vou limpar o painel, vou recolher ele, e aí na aba de acompanhamento eu tenho duas seções, a de posição, acabei de fechar, e a de ordens, acabei de fechar. Por fim, a aba de screening. Screening é uma espécie de monitor, né, que fica acompanhando ali os ativos, tentando identificar oportunidades, enfim, e até mesmo informações a respeito dos papéis, né. Então eu vou colocar um filtro aqui, ó, padrão, o vencimento, eu vou colocar a do vencimento em julho, né, ó, daqui, com 22 dias úteis, e aí só ela, deixa eu tirar essa daqui, aí, só ela. Quais opções que eu quero monitorar? Call e puts, americanas e europeias, sim, apenas call, apenas put. Vou colocar apenas call, vou colocar apenas put. Aqui, apenas put, eu consigo desativar essa opção, americanas e europeias. Se eu coloco apenas call, eu não consigo desativar, né? Porque eu tenho calls que são americanas e europeias. Puts são todas europeias, então eu não consigo desativar. Vou marcar aqui apenas as negociadas hoje, né, pra gente ter uma ideia. Tô gravando, agora é 11 e pouquinho, 11h30 quase. Já deu tempo, né, do mercado movimentar bastante. Vou clicar em aplicar. E aí ele me traz esse screening com as principais opções que foram operadas hoje, né? E aí com várias informações, desde o ativo, né, com o ticker aqui no lado esquerdo, o strike, o lado, né, se é call ou put, aqui eu só filtrei por call, o tipo, se é americana ou europeia, o vencimento, e aí as gregas, né, delta, teta, gama, rho, delta, teta e gama, né, o rho não está aqui, probabilidade ATM, a distância, volume. Então, por exemplo, eu quero operar a opção com maior volume. Eu posso filtrar aqui, ó. Então eu sei que a call PETRG 402, ela está com um bom volume financeiro de operação, né? Se eu for preferir filtrar por negócios, aí ele muda para G440, tá? E aí da mesma forma eu já consigo vir nos botões aqui, seja para vender para o bid, né, que é o pagão, seja para comprar do ESC, que é o vendedor. Bom, pessoal, esse foi o catadão, né, da plataforma, do módulo de opções do Profit Chart, mas como eu falei, eu vou te explicar também como que você pode operar ela no gráfico e você vai ver que também é muito prático, tá? Então eu vou pegar essa aqui, que teve o maior volume, e quero operar ela no gráfico. Como que eu faço? Você pode operar direto na boleta, né? Então, pô, quero comprar. Clica ali no ESC, ele abre aqui a boleta e você já tem as opções de boletar aqui por esse painel, né? Que é uma boleta, uma super boleta, na real. Porém, aqui na grade, ele te dá uma outra opção, que é quando você passa o mouse aqui no lado esquerdo, você vê que ele te dá as opções de clicar no botão e ela já abre aqui no painel, tá? Vou limpar. Ou ela te dá, deixa eu recuar aqui, tem muito strike, fica ruim de ver, vou deixar só 4. Ou ele te dá a opção aqui no canto esquerdo, ó, de abrir o book ou o gráfico. Então, se eu clicar aqui no gráfico, ele já me mostra o gráfico do papel, né? Aqui ele abriu um gráfico diário, posso por 15 minutos, do jeito que eu quiser, e eu consigo ver a opção no gráfico. Porém, você também consegue operar ela de acordo com o ticker no próprio gráfico. Então aqui eu vou sair do módulo de opções e vou voltar pro, sei lá, vou pegar um workspace aqui, DT BOVA 11, né, que é
workspace que eu tenho para fazer day trade em opções. Né? Então aqui, eu tenho um gráfico aqui, que é o da BOVA, né, do próprio do ETF, né, BOVA11, que é o ETF de Bovespa, né, um gráfico de 15 minutos. Porém, eu posso pôr aqui o ticker da opção. Então lembra que era PETRG440. E ele traz para mim o gráfico da própria opção. Se eu abrir aqui no gráfico, né, ó, conta demo, continua ali, eu posso inclusive vir aqui e soltar as minhas ordens para operar a opção como se fosse uma ação ou até mesmo um contrato futuro, tá bom? Da mesma forma, eu posso vir aqui e comprar mercado e a partir de agora eu já estou posicionado no papel, né? Tá zerado aqui porque não teve movimentação, né? E aí, se eu ir lá no screening, né? E aqui eu não preciso nem mudar de workspace, né? Eu posso vir aqui em opções e abrir a janela de novo. Tá vendo? Se eu vim aqui em acompanhamento, tá aqui as duas operações, tá? Então aqui eu comprei via painel e aqui é que eu comprei via gráfico, né? Ó, PETRG 440 e aqui as ordens, todas as que eu coloquei lá, né? Inclusive as executadas e as canceladas, tá? Que eu posso filtrar por aqui. E aí, se for o caso, eu posso fechar aqui e voltar para o meu painel aqui operacional. Só vou voltar aqui o BOVA11, que é o ativo que é assim que eu opero opções no day trade, tá bom? Aqui embaixo eu também tenho, posso até cancelar todas as posições. Pessoal, por fim, para a gente terminar aqui esse vídeo, como que eu opero opções na conta demo? Da mesma forma, você só precisa do Profit Chart e uma corretora que te forneça a conta demo, né? Então aqui, eu sempre indico aqui no canal, a gente trabalha na Sacre com o BTG Pactual, somos um escritório contratado pelo BTG Pactual, então no BTG, quando você contrata o Profit, tem as regrinhas e elas servem, né? É muito padrão a todas de mercado, né? Você opera ali os mini contratos, 10 mini contratos, 5, depende, e você tem acesso a essa ferramenta gratuita, né? Sem custo, mensalidade, porque a mensalidade dela é uns R$ 180 mais ou menos. E você abrindo a sua conta, aí tem que consultar, e aí por isso que eu estou te recomendando, abra sua conta com a assessoria da Sacre, no BTG Pactual, para operar suas opções, você consegue fazer como eu fiz aqui, tá bom? Usa o Profit Chart, coloca na conta de simulação, igual eu coloquei aqui, né? Ou até mesmo no gráfico. Certifique-se sempre de estar na conta de simulação, tá vendo? E ela fica com esse sim aqui de simulação. E a partir daí, você consegue fazer as suas operações em opções na conta demo. Se você precisar de suporte para abrir sua conta no BTG Pactual, eu vou deixar o link aqui na descrição e também tem aqui na moldura do meu Telegram. Eu tenho um grupo lá no Telegram onde eu falo de trading e investimentos no geral, um grupo aberto, e você pode entrar lá e me chamar por lá, falar assim, pô, Ângelo, eu vi seu vídeo, eu quero operar opções no BTG, eu preciso abrir minha conta, me dá um suporte. E aí eu te encaminho para a assessoria, o nosso time de relacionamento faz todo esse trâmite contigo, não tem custo, né? A abertura de conta não tem custo, você contrata o Profit e aí, claro, se tiver investimentos quiser trazer para nossa assessoria, será muito bem-vindo. Mas fora isso, é só contratar o Profit, opera os contratos lá conforme as regras do BTG e vai estar disponível o módulo de opções para você operar com conta demo, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, assistiu até aqui, de novo, boleto, joinha, é de graça e você me ajuda muito. Se for novo no canal, pô, acho que já tá mais do que, né, na cara aí que você precisa se inscrever. Pô, se você assistiu até aqui, se inscreve aí, dá uma força. De novo, o canal tá crescendo. E encaminhe esse vídeo para aqueles seus amigos que você sabe que tem interesse no mercado de opções, tá bom? De novo, na descrição e aqui na moldura, você consegue comprar o curso Opções de Ações do Básico ao Avançado, que eu gravei em parceria com a Sacre, com 50% de desconto. E aí, se tiver alguma dúvida, de novo, me chama lá no Telegram.
Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!